Vamos aqui à última questão da prova de matemática da EMITEC do município de Gravatá. Tudo bem assim? E essa última questão é uma questão que a banca coloca de propósito, com texto longo, cálculo grande, para você exatamente estar cansado, o raciocínio já está pesado e induzir você ao erro, certo? Antes de a gente iniciar a solução, deixa teu comentário, se inscreve no nosso canal e compartilhe o vídeo com um dos seus amigos que estuda para concurso. Tudo bem assim? Então vamos à leitura do primeiro item. O primeiro item traz o seguinte, ó. Ao longo de um dia de trabalho, um motorista abasteceu seu carro em 5 postos que praticavam diferentes preços para o combustível ali vendido. No posto A, o preço da gasolina era de R$ 4,10 por litro e o motorista gastou R$ 45,10 com esse combustível. No posto B, o preço da gasolina era de R$ 3,90 por litro e o motorista gastou R$ 46,80. Aí temos o posto C, o posto D, o posto E, cada um com seu respectivo preço. E no final das contas ele quer saber o seguinte: o veículo teve uma autonomia para rodar 572 km. Com isso, podemos afirmar que a eficiência do veículo é de 9 km por litro. Perceba que para eu responder essa informação, tenho que descobrir quanto o motorista gastou de litros em todos esses postos, para fazer a divisão com o 572 e verificar se realmente, de fato, teve uma autonomia de 9 km por litro. Mas se você perceber, a EMITEC colocou 5 postos e para você descobrir o preço do litro, melhor dizendo, a quantidade de litros que ele colocou em cada posto, você teria que pegar, no caso do posto A, 45,10 e dividir por 4,10 para você descobrir exatamente quanto ele colocou de gasolina. Mas veja, se você for fazer todas as do posto A, do posto B, do posto C, do posto B e do posto E, são divisões com casas decimais, todo mundo vai-se embora na prova e você fica fazendo divisão lá. Então ele já coloca isso para, poxa, o cara aqui, quando ele pegar isso, ele vai querer fazer todas essas divisões, vai perder muito tempo nessa prova e não vai dar tempo de fazer as outras questões. Daí o que é que acontece? A gente vai fazer uma aproximação aqui dos valores. Então vamos para o posto A. No posto A o preço da gasolina era R$ 4,10 e ele colocou R$ 45,10. Se ele tivesse colocado 10 litros de gasolina, você consegue perceber que ele ia pagar R$ 41, mas ele pagou R$ 45,10, então ele botou um pouco mais de 10 litros. Vamos afirmar que ele colocou 11 litros, certo? Vamos agora ao posto B. O posto B, o preço da gasolina era de R$ 3,90 e ele gastou R$ 46,80. Se ele tivesse colocado mais uma vez 10 litros, ele ia pagar R$ 39, mas ele pagou 46. Então vamos imaginar que ele colocou 12 litros. Agora vamos para o posto C. Foi gasto R$ 4,00. Perdão, o preço do litro é R$ 4,00 e foi gasto R$ 28,00. Se ele tivesse mais uma vez colocado 10 litros, R$ 40,00. Se ele tivesse colocado 5 litros, R$ 20,00, mas ele colocou 28 litros, então no posto C a gente pode dizer com exatidão que ele abasteceu 7 litros. Agora vamos lá no posto D. O posto D foi R$ 3,80 o preço do litro e ele gastou R$ 34,00. Se ele tivesse colocado 10 litros, ele teria pago R$ 38,00. Então vamos colocar aqui no posto D 10 litros. Ah, mas foi mesmo, vamos botar passando, porque aí a gente não tem margem para erro lá embaixo. E por último, no último posto, no posto E, o preço do litro era R$ 42,00 e ele gastou R$ 54,60. Se fosse 10 litros, seria 42, 15 litros seria 42 mais 21, então teria 53. Então vamos imaginar que ele colocou 16 litros de gasolina, tá? E vamos fazer a soma de todos esses valores aqui, ó. 1, 3, 10, 16, fica 6, vai 1, 2, 3, 4, 5. Então, na nossa conta foi 56 litros, mas se fôssemos fazer ao pé da letra, seria um pouco menos de 56 litros. Foi o que ele gastou, tá? E para eu descobrir a autonomia, o que é que eu faria? 572 dividido por 56. 572 dividido por 56, eu encontraria a autonomia do carro em quilômetros por litro. Que a questão está dizendo o seguinte: 572 dividido pela quantidade de litros que eu vou chamar de X, tem que dar 9 km por litro. Consequentemente, o valor da quantidade de litros, segundo a questão, seria 572 dividido para 9. Aí eu vou fazer essa divisão para ver se aproxima do 56, certo? Qual número eu multiplico 9 e chega em 57? 5 vezes 9 é 45, 6 vezes 9 vai dar 54. Então vai ter que ser o 6. Não vou nem terminar a divisão. Para ser da forma que a questão está dizendo, 9 km por litro, tinha que dar 60 e poucos litros que o motorista abasteceu. Mas a gente colocou 56 litros já passando
e ainda não bateu com a conta. Certo? Então não vou nem perder tempo com a divisão, já afirmo que o item é falso. Tudo bem? Vamos agora ao segundo item. No segundo ele fala, considere duas figuras geométricas distintas, um círculo e um triângulo. Vamos aqui representar o círculo e o triângulo. Sabe-se que o raio desse círculo é igual a 9 centímetros. Então o raio do círculo é igual a 9 centímetros. A base do triângulo mede 11 centímetros e a altura mede 7 centímetros. Para fins de cálculo, utilize π igual a 3,14. E, de acordo com os dados, é correto afirmar que a área do triângulo equivale a mais de 14,8% e a menos de 17,9% da área do círculo. Então, para responder esse item, eu preciso de duas informações, a área do círculo e a área do triângulo. Vou compará-las e ver a porcentagem. Então, vamos primeiro calcular a área do triângulo. A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 11 vezes 7. 11 vezes 7 dividido por 2. 11 vezes 7 vai dar 77. 77 dividido por 2. Vamos fazer aqui ao lado. 77 dividido por 2. Sobra 1. 8 sobra 1. Coloca um 0 e uma vírgula. Vai dar 38,5 centímetros quadrados. Então a área do triângulo é 38,5. Vamos anotar aqui 38,5 centímetros quadrados. E agora vamos calcular a área do círculo. A área do círculo ela vai ser πr ao quadrado. Ou seja, 3,14 vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado corresponde a 81. 3,14, temos que fazer 3,14 vezes 81. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. 8 vezes 4 é 32, vai 3. 8 vezes 1 é 8, mais 3 é 11, fica 1, sobe 1. 8 vezes 3 é 24, mais 1, 25. Vamos adicionar. 4, 3, 4. Colocando a quantidade de casas decimais, a área do círculo vai ser 254,34 centímetros quadrados. Certo? E aí nós vamos fazer a comparação. Veja que a área do círculo é 254,34 e a área do triângulo é 38,5. Esse 38,5 ele corresponde a mais de 14,8 e a menos de 17,9% da área do círculo. Então, para isso a gente tem que calcular a porcentagem. Mas se a gente for ficar testando porcentagem, mais uma vez a gente vai perder muito tempo e não vai chegar a lugar algum. Então, vamos fazer logo o valor mais próximo de 14,8. O próximo valor mais próximo de 14,8 seria 15%. Então vamos calcular 15% de 254,34 e vamos ver qual é o valor que chegamos. Certo? Se esse valor for muito inferior, a gente vai aumentar a porcentagem e assim por diante. 254,34 vezes 15. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 3 é 15. 17 vai 1, 20, 21 vai 2, 25, 27 vai 2, 10, 12. E agora toda vez que multiplicamos por 1 é o próprio número. Com muito cuidado vamos adicionar 0, 7 mais 4 é 11, vai 1, 5, 11 vai 1, 7, 8 e baixa o 3. Vou colocar a quantidade de casas decimais, que aqui eu estou me referindo 2, e 2 da porcentagem será 4 casas decimais. Então temos 38,15. Veja que eu calculei 15% e deu 38,15. E a área do nosso triângulo é 38,50. Então é um valor superior a 15%. Mas se eu aumentar muito, ele não vai chegar nem a 17%. Então eu posso afirmar que a área do triângulo vai estar dentro do intervalo de 14,8% e 17,9%. Eu posso dizer que o item 2 está correto. Agora vamos para o terceiro e último item. No terceiro e último item, a questão traz o seguinte. No primeiro dia, um reservatório cuja capacidade máxima é de 80 litros foi completamente cheio, com um líquido cuja densidade é de 700 gramas por litro. No segundo dia, foi retirado desse reservatório uma quantidade equivalente a 4/10 de seu volume, ou seja, 4/10 de seu volume. O seu volume é quanto? 80 litros, certo? No terceiro dia, o reservatório foi reabastecido com o mesmo líquido em uma quantidade equivalente a 1/3 do volume restante do final do segundo dia. Então, se foi retirado 4/10 do seu volume total de 80 litros, 4/10, ou seja, 4/10, corresponde a quantos litros?
Aí eu vou pegar o 80, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 80 dividido por 10 é 8. 8 vezes 4, 32. 32 o que? Litros. Então, no segundo dia foi retirado do tanque 32 litros. Aí, no terceiro dia, o reservatório foi reabastecido com líquido de quantidade equivalente a 1/3 do volume final, ou seja, 1/3 de 32. 1/3 de 32. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma maneira anterior. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 32 dividido por 3. 1 vezes 3 é 3, 3 para 3 é nada. Eu baixo 2, 2 não divide, eu baixo 0. Acrescento o 0 em uma vírgula. Qual número eu multiplico 3? Chega perto de 20. Tem que ser o 7, 6 que vai dar 18. Então, foi colocado 10,6 litros aproximadamente para completar o tanque. E a questão está dizendo, no terceiro dia, o volume em litros que foi adicionado foi igual a 13 dividido por 0,7. Então tem que ter bastante cuidado aqui, eu tenho que descobrir quanto é esse número. E para descobrir ele eu tenho que fazer a divisão, não tem outra alternativa. Aí eu tenho que fazer 13 dividido por 0,7, não tem outra alternativa. Divisão com números decimais, primeiro passo iguala a quantidade de casas decimais e segundo passo retira as casas decimais. Então é 13,7. 13 dividido para 0,7 é a mesma coisa que 130 dividido para 7. Então vamos fazer aqui, ó, 130 dividido para 7. 1 vezes 7 é 7, 7 para 13 vai ser 6. 6 não divide, eu baixo 0. Qual número eu multiplico 7? Chega perto de 60. Vai ser o 8. Então veja que já passou. Não vou nem terminar a divisão. Já passou e eu posso dizer que o item está falso. De acordo com o item, teria que ser colocado mais de 18 litros. Mas fizemos o cálculo e tem que colocar 10,6 litros. Consequentemente, apenas o item está verdadeiro, que é o segundo. Com isso, podemos dizer que o gabarito é a letra B. Ok? Até a próxima.